Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que olharam diretamente para Jesus, mas nunca enxergaram que ele era o Messias? Ainda que eles vissem, eles seriam completamente incapazes de reconhecer aquilo que eles viam. Tem até uma passagem aqui no Evangelho, não é a que eu vou ler, mas é uma passagem muito característica de João 14, que Felipe, um dos apóstolos, né, que vivia com Cristo, diz para ele: "Dá-nos o Pai e isso basta". E aí Cristo fala: "Mas eu tô aqui. Eu sou Deus, eu sou o Cristo. Eu sou o Pai é em mim. Nós vivemos, somos a mesma pessoa. Né? Você não precisa do Pai, eu tô do seu lado, pô". E eu vou abordar uma outra passagem que fala a respeito de uma mentalidade parecida, mas pelo lado dos fariseus, em João 10, do 24 ao 30. E eu convido que você leia esse texto aqui comigo hoje. Na palavra do Senhor é dito assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: "Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente". Jesus respondeu: "Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui, no versículo seguinte, fala que novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, dilapidá-lo diante dessa afirmação de que eu e o Pai somos um, aqui dito por Cristo, né? E os fariseus estavam ali diante do Eterno, diante do Cristo profetizado por todos os profetas, diante de Cristo. Eles viam os milagres, eles ouviram suas palavras, testemunharam o amor, a autoridade de Cristo, mas ainda assim perguntaram para ele: "Se tu és o Cristo, fale isso abertamente". O quê? Quantas vezes mais Jesus precisava repetir que ele era o Cristo, as atitudes dele, tudo mais? Isso já não bastava para que eles percebessem, não é? Eles não estavam cegos fisicamente. Eles enxergavam bem, eles olhavam ao redor e percebiam tudo, né? Mas eles eram incapazes de reconhecer o que eles viam. E eles não foram os únicos. Veja, Nicodemos, aqui um pouco antes no texto de João, era um grande mestre fariseu em Israel, encontra-se com Jesus à noite, em sigilo, em segredo, para ninguém saber. Chama ele de mestre, reconhece que Deus estava com ele, mas quando Cristo diz para ele: "É necessário que você nasça de novo", Nicodemos fica confuso. Ué, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Ele via, mas ele não era capaz de enxergar. Pôncio Pilatos, diante da verdade encarnada, o Cristo diante dele, pergunta para Cristo, aqui em João 18, dizendo: "O que é a verdade?". Ele olhava para a verdade, aquele que encarnava o Logos, mas ele era incapaz de enxergar também. Judas passa 3 anos, Judas Iscariotes, haviam dois, né? Tem o Zelote e o Iscariote, mas Judas Iscariotes viu milagres, andou do lado de Cristo, ouviu parábolas, participa até da última ceia, mas no final ele vende o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Ele via, mas ele não enxergava. Inclusive em João 12, aqui na sequência, versículo 6, ele diz ali: "Olha, por que a gente não pega esse dinheiro aí, desse perfume que a mulher derramou nos seus pés e vende e dá para os pobres?". E tudo isso ele dizia não porque ele tinha alguma caridade, algum cuidado com os pobres, mas porque ele era um bandido, um ladrão que abria a bolsa e pegava o dinheiro para ele. Diante de Cristo, não é? Ele via quem Cristo era e ainda assim tinha
a coragem, a disfarçatez de ser um bandido. Pense um pouco comigo. Quantas pessoas hoje estão diante da verdade, diante dos fatos e são incapazes de enxergar? O mundo tem hoje mais acesso à Bíblia do que nunca. Um telefone desse aqui, um tablet ou alguma coisa do tipo, pode armazenar centenas de Bíblias diferentes, traduções diferentes em idiomas distintos. A palavra está disponível em qualquer lugar. Mas ainda assim, quantos continuam pedindo mais provas, mais sinais, mais certezas, mais evidências, quando tudo já está diante dos nossos olhos? Jesus foi claro: eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. É isso. Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai já falam por mim. O problema nunca foi falta de evidência, o problema foi sempre dureza no coração, insensatez. Incredulidade não é falta de informação. É uma recusa deliberada de reconhecer a verdade. Cristo é a verdade. Via veritas vita, caminho, verdade e vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E ainda Jesus diz: mas se vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Jesus, reconhecem o seu chamado e seguem a Jesus. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, ou independente da hora que você está assistindo, será que você é mesmo uma ovelha de Cristo? Ou você é apenas mais um espectador? Alguém que vê, mas é incapaz de enxergar. O que diferencia uma coisa da outra? Aquele que pertence ao Senhor, ele ouve a voz de Cristo e segue. Aquele que pertence ao mundo, que não pertence a Cristo, vê, ouve, interpreta com todos os sentidos, sente, toca, sente gosto até da palavra, mas ele é incapaz de reconhecer o que está diante dos seus olhos e diante dos seus sentidos, da sua percepção. Que Deus livre a mim e livre a ti de um coração endurecido como esse. Que nós não sejamos como os fariseus que exigiam respostas, exigiam argumentos, quando todas as respostas e a verdade manifesta estava diante dos olhos deles. Que eu e você não sejamos como Pilatos, que olha para a verdade e pergunta: o que é a verdade? Que eu e você não sejamos como Judas, que caminha ao lado do Eterno, do Salvador, mas que jamais foi capaz de reconhecer que aquele era o Cristo, aquele era Deus que habitou no meio de nós. Que eu e você tenhamos o coração inclinado em direção a essa verdade e que tenhamos a capacidade de perceber quando temos Cristo diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, essa é a Via Veritas Vita, caminho, verdade e vida, singelo do Evangelho de Jesus Cristo. Siga aqui o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. E se você achar que você precisa, contribua com o nosso projeto. Aqui você tem como se tornar membro do nosso canal. E assim você nos auxilia a manter esse canal de pregação verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, viva o dia de hoje diante da face do Pai.